Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Você pode, inclusive, participar no meu canal. Você vai mandar a sua pergunta para mim. O meu Instagram está aparecendo aí, você pode encaminhar uma pergunta e eu vou responder você aqui no canal. Então, fica com a gente até o final desse vídeo. Tem uma pergunta muito legal sobre a volta de Jesus. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom dia, pastor. Meu nome é Vanessa, sou daqui de Birité, Minas Gerais, pertenço à Igreja Adventista do Jaçanã, em Birité. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: se você acredita que Jesus vai voltar em nossos dias, pelos sinais que a gente está vendo, pelas coisas que a gente vê, né? Pelo que a gente está vendo acontecendo tanto no mundo como no meio do povo de Deus, você acredita mesmo que Jesus volta em nossos dias? E dá evidências e provas disso. Beijo, um abraço. Queria que você respondesse. Fala sério, pastor. Muito obrigado, Vanessa, por sua pergunta. Que pergunta legal. Olha, eu acredito que nós estamos vivendo os momentos finais da história deste planeta. Essa, na verdade, é uma crença que todo adventista do sétimo dia e que todo cristão, na realidade, alimenta em seu coração. A breve volta do Senhor Jesus Cristo, o aparecimento glorioso do nosso Deus. E esta crença, ela vem desde a época dos apóstolos. Desde que Jesus subiu aos céus e aqueles dois anjos desceram e disseram: está vendo esse Jesus que está subindo aos céus? Pois este mesmo Jesus voltará do mesmo jeito que vocês o viram subir, ele virá. Então, de lá para cá, todo aquele que acredita no Senhor Jesus Cristo almeja que ele volte em sua geração. Jesus Cristo, entretanto, deixou alguns sinais. E os sinais para a volta de Jesus estão descritos principalmente em Mateus capítulo 24, onde nós vemos ali Jesus falando no verso 6, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, olhai não vos assusteis. É mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são o princípio das dores. Então, hão de vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha como o texto é forte. Surgirão muitos, não são poucos, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. As palavras de Cristo nunca foram tão atuais, Vanessa. As palavras de Cristo nunca estiveram... Parece não, eu acredito que Jesus estava vendo exatamente esses dias. Ele estava olhando para este cenário que nós estamos vivendo e ele então pronunciou estas palavras. Nunca foram tão atuais. Entretanto, é sábio e prudente para todo aquele que crê na volta do Senhor Jesus Cristo não ir além daquilo que ele mesmo especificou. E do que eu estou falando? Jesus, ele certa vez disse: quanto ao dia e à hora da vinda do Filho do Homem, ninguém sabe. Então, não nos é dado conhecer o tempo, nós não sabemos a ocasião, mas devemos estar preparados. Cristo deu sinais para que todos nós estivéssemos esperando, para que nós estivéssemos atentos. E, de fato, nunca se ouviu falar tanto em guerras, rumores de guerras, doenças, terremotos. Tudo isso que está acontecendo em nossos dias são prenúncios de que Cristo está voltando, de que a volta de Jesus Cristo é algo certo e próximo de acontecer. Bom, como eu disse, essa esperança foi alimentada no coração dos discípulos e de todo aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O apóstolo Paulo, inclusive, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim, verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
E aí ele diz que Jesus Cristo vai descer dos céus, vai ressuscitar, né, aqueles que morreram. E aí ele faz uma conclusão. No verso 17 ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você percebe que o apóstolo Paulo se inclui? Ele diz: olha, não fiquem tão desesperados quando morre uma pessoa, porque o Senhor Jesus descerá do céu e com a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E aí aí Paulo se inclui, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então Paulo não tinha uma convicção de que eu vou morrer. Ele morreu crendo na volta de Jesus, acreditando na iminente volta de Cristo. Eu acredito que Cristo está próximo a voltar. E quero muito, e alimento essa esperança no meu coração, assim como o apóstolo Paulo, de que quando Jesus Cristo voltar, eu estarei entre os vivos, entre aqueles que verão Jesus Cristo nas nuvens do céu. Não posso estabelecer um período, não posso estabelecer uma data, porque Jesus nunca nos permitiu fazer isso. Mas sim, eu acredito que o nosso Senhor Jesus Cristo virá na minha geração. Pastor, e se isso não acontecer? Bom, se isso não acontecer, eu estarei com a minha esperança de ver o meu Senhor Jesus Cristo voltar na minha geração até o meu último fôlego de vida. Foi assim com Paulo, foi assim com os demais apóstolos, foi assim com os pioneiros adventistas, e será assim comigo. Estarei esperando a volta do Senhor Jesus até o meu último suspiro. Se ele voltar na minha geração e em meus dias, louvado seja o nome do Senhor, quero estar pronto para recebê-lo. Se isso não acontecer, alimentarei essa esperança e tenho certeza que depois que eu der o meu último suspiro, a próxima voz que eu vou escutar é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: despertai, 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 vós que dormis no pó, e ressurgi, e por toda a largura da terra os mortos em Cristo ouvirão a voz do seu Salvador e sairão imortais para viver a eternidade com ele. Esse é o meu desejo. E se é o seu desejo também, prepare-se. Prepare-se para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E se porventura você chegar a descansar antes, descanse na esperança da ressurreição e da vida eterna. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo.